A partir de agora, você está no podcast A Sua Carreira, apresentado por Alexandre Ribas. Para você que deseja iniciar ou já atua em consultoria, treinamento, coaching, mentoria, seleção de pessoas ou outras atividades empreendedoras similares. Aqui você vai receber valiosas dicas e insights de pessoas que já erraram e acertaram, tiveram maus momentos e também já conquistaram muita satisfação profissional, reconhecimento e sucesso. Sejam bem-vindos ao nosso programa Sua Carreira em Consultoria, Coaching, Treinamento, Hunting e outras atividades similares. Hoje a gente tem a honra de contar com a presença de Rogério Leme. Seja muito bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, Alexandre. É um grande prazer estar aqui com você. Muito legal. O Rogério é um cara sensacional. Eu vou começar lendo um pouco o currículo dele e depois a gente vai começar um bate-papo, porque eu tenho muitas curiosidades de algumas coisas que você já fez e eu queria que você passasse um pouco qual que é o teu segredo, né? Qual que é o teu, os seus pulos do gato, o caminho das pedras para algumas coisas aí que você já realizou. Legal. Bom, o Rogério, ele é consultor, palestrante, empresário e autor de 11 livros. Também é professor da FGV, da Sustentar em Santa Catarina, Unifor no Ceará, diretor de tecnologia e de estudos de desenvolvimento organizacional da BRH Brasil, atua há mais de 25 anos nas áreas de gestão de pessoas, estratégias empresariais, desenvolvimento humano e tecnologias de RH para performance. Só um parênteses, Rogério, quantos top of mind vocês já ganharam na Leme? Nós ganhamos 6, né? E estamos aí concorrendo a mais um aí, quem sabe? Então vamos lá, top galera. of mind. Vamos voltar para a Leme. As votações estão em aberta, a votação? Estão em andamento, estão em andamento. Então tá bom. 6. Quais foram os anos? Ah, rapaz, agora você me pegou, porque assim, são os 6 últimos, são 7 últimos anos. A gente teve um ano, aí no outro não ganhamos, aí depois todos em seguida. Então precisa fazer a conta aqui de trás para frente, mas são os 7 últimos anos aqui. Depois você pode passar umas dicas para quem quer ser top of mind? Claro, opa, um maior prazer. Quem que organiza esse prêmio? Quem organiza é o pessoal, tá? Eu vou lembrar aqui direitinho, mas não me lembro aqui, Alexandre. Deixa eu consultar aqui quem eu já passo a informação para você. Peraí. É o grupo, já falo para você. Eu lembro que no início acho que era a editora Fênix, não era? Alguma coisa assim? Exatamente, obrigado. Você já me lembrou aqui, então já nem vou mais consultar. Pronto. Editora Fênix. É o prêmio máximo da nossa área, né? É isso aí. Bom, é formado, tem MBA em Gestão de Pessoas pela FGV. E começou com a Leme em agosto de 96. Você fazia o que antes? Porque é tempo pra caramba, Rogério. Você começou direto na Leme ou fez alguma coisa antes? Não, na realidade, a minha área de origem nem é da área de RH, né? Eu, ainda na época de colégio, nós tínhamos lá o colégio técnico, na minha época, né? Então, porque ou você fazia o normal, ou o magistério, ou um técnico, né? E aí eu fiz o colégio técnico, eu fiz técnico em eletrônica. Então, eu cheguei a trabalhar com desenvolvimento de um produto eletrônico na época. Aí veio uma crise, a empresa fechou. Depois de 3 meses, eu retornei para a mesma empresa fazendo a área de desenvolvimento de sistemas, né? Então, aí eu acabei me especializando em sistemas. E nesse meio de tempo, né, eu comecei a desenvolver sistemas para recursos humanos. Então, eu comecei então na área como prestador, né? Na época a gente chamava lá de software house ainda, né? E aí eu comecei a me especializar na área de recursos humanos, e aí eu acabei comprando a empresa que eu trabalhava, né? A gente acabou fazendo um acordo, e aí a partir disso, então, eu fui me especializando até que teve uma ruptura. A gente continua com a parte de sistemas na empresa até hoje,
mas aí eu fiquei efetivamente na área de consultoria, né, de RH, mas a gente tem as duas áreas na empresa até hoje. A outra empresa seria Ancorar ou não? Ela começou como ancorar, né, na Ah, realidade, né? Então, quando eu fiz a aquisição, porque a empresa antes se chamava Âncora Informática, a empresa que eu trabalhava. E aí, como a gente estava fazendo sistemas para RH, na época lá dos anos 90, a gente costumava colocar RH em tudo, né? Então, acabou sendo ancorar, né? Então, só que aí a gente incorporou a marca como toda como Leme, né? Então, hoje a gente tem Leme Consultoria e aí tem um segmento da Leme que é especificamente a parte de informática. então eu posso entender que você começou como programador, é isso? É isso aí, é isso aí. Então, o meu primeiro contato com a área de recursos humanos foi justamente aí programando, desenvolvendo sistemas aí. E hoje, por exemplo, quando você fala que você é consultor, quais são as áreas que você se fala assim, qual que é a principal área que você é consultor? A gente tem a parte, digamos, da área hard de recursos humanos, no que envolve a estruturação Tá. de competências, plano de cargos e salários, dimensionamento da força de trabalho, digamos, é a parte estrutural, né? A gente também trabalha com planejamento estratégico, temos uma área que aí desenvolve competências com programas de desenvolvimento de liderança, mas essa parte de organização, né, de estrutura dos processos de recursos humanos é o nosso grande foco, é a nossa grande especialização. E como é que foi para você, em que momento que você decidiu, eu vou deixar de ser um programador, eu vou sair da tecnologia e na carreira de programador, porque você podia estar na área de tecnologia programando até hoje, e Uhum. começou a migrar para ser consultor. Qual que foi o pensamento, ou o momento, ou o gatilho que te fez falar assim, não, eu vou mudar minha carreira? Tá. O que acontece é o seguinte, Alexandre, na realidade, quando eu fiz a aquisição da empresa, então eu montei a empresa que desenvolvia sistemas, a gente desenvolvia sistemas de tudo quanto é tipo, ERPs, folha, aliás, a gente só não fazia folha de pagamento, mas faturamento, controle de produção, a gente fazia tudo. E aí eu comecei a perceber que tinham muitas empresas que tinham uma estrutura nessa parte de ERP que eu não ia conseguir acompanhar, né, pela estrutura que eu tinha. Nós começamos, era eu e o Elcimar, que trabalha comigo até hoje, né? Então, nós éramos em dois e aí a gente foi crescendo e tal. E aí, quando eu percebi isso, eu falei assim, vamos focar na área de recursos humanos. Por quê? Eu ainda, na época que eu programava, eu comecei por conta desenvolver um sistema que era voltado para agências de emprego, para treinar mesmo a ferramenta que eu trabalhava e tal. Até que um dia bateram lá na empresa, né, que eu ainda trabalhava, que eu ainda era funcionário, e aí eles perguntando sobre sistemas de recrutamento e seleção, o pessoal falou, a gente não tem. Eu falei, a gente não tem não, eu tenho, olha aqui. É. E aí eu peguei e comecei a mostrar, e aí a gente começou a entrar com sistemas para a seleção. E foi um grande marco na época. Por quê? Primeiro que era muito recente. Hoje em dia a gente tem diversas soluções, mas se você voltar isso para os anos 90, comecinho dos anos 90, isso não existia, era tudo no papel, né? Aí eu comecei a perceber, pô, aqui está um segmento legal. E aí a gente começou a se especializar, né? Então, né, quando chegou um determinado momento que a gente teve um passo extremamente importante e significativo, que com a vinda da internet, mais ou menos nos anos 95 e tal, o que aconteceu? As agências de emprego elas passaram a ter um grande problema, porque elas recebiam os currículos por e-mail, porque ninguém preenchia aqueles formulários enormes, porque demorava muito, né? A internet de escada, e aí elas tinham que assumir um custo de tinta e papel desse processo.
E aí nós desenvolvemos um formato que foi extremamente inovador na época, que a gente conseguia colocar isso direto no banco de dados, até com o OCR. Quando a gente fala OCR hoje, tudo bem, mas quando você fala em 95, era totalmente inovador. E a gente teve um grande salto. Então, eu comecei a perceber, legal, dá para navegar aqui nesse mar tranquilo. Só que o que aconteceu? Eu comecei a enxergar que esse segmento estava muito, era um nicho, né? E ocorria um certo risco, porque e se tivesse uma coisa, uma mudança no mercado de agências de emprego? Como de fato aconteceu, né? Nós tínhamos um número de empresas que trabalhavam com temporários muito grande, e esse número hoje teve uma diminuição extremamente significativa. Aí eu falei assim, caramba, eu já faço seleção, o que a gente poderia ter de oferta para as empresas, né? Não que uma agência não seja uma empresa, né? Mas assim, pegando no mercado corporativo. E aí eu comecei a perceber que existia um movimento falando sobre competências na época, ainda muito incipiente, né? Então, o auge naquela época era a seleção por competências, que era até quem liderava, né, o tema, era a Maria Rita Gramina ou Maria Odete Rabaglio, né, que eram as referências que a gente tinha. E aí eu comecei a estudar e fiz o sistema voltado para esse processo. Só que o que acontecia nos livros da época, né? A gente comprava os livros e ninguém contava exatamente como fazer. A gente comprava livros e livros e ficava lendo, na página após página, chegava na última página, tá, e como é que eu faço efetivamente para mapear? E não existia, na realidade. Era um processo muito subjetivo. E isso me incomodava demais. Então, eu comecei a falar o seguinte, aí eu acho que a parte de sistema, de lógica, me ajudou muito. Eu comecei a pensar o processo de trás para frente. Falei assim, caramba, o que eu preciso aqui? Qual que é o meu grande objetivo se eu for avaliar? Tem um formulário que tem perguntas. Como que eu posso enxergar essas perguntas? Como que eu posso fazer para identificar quais seriam as competências? E aí eu comecei a pensar meio que de trás para frente, e teve até depois a gente até pode falar de uma história muito maluca, e que acabou eu desenvolvendo uma metodologia que eu chamei de inventário comportamental para mapeamento de competências, e que foi até a base do meu primeiro livro. E o meu primeiro livro foi em 2005, né? Mas até 2005, então eu desenvolvi a metodologia em 2003, e até 2005, quando eu publiquei o livro, eu achava que eu seria reconhecido não pela metodologia ou pelo livro, porque o livro, na realidade, ele é um manual passo a passo de como você fazer mapeamento. Eu achava que eu ia ser reconhecido pela ferramenta, pelo meu software que estava aliado. E isso não aconteceu, né? O que aconteceu foi o inverso. Eu fui reconhecido pela metodologia e aí foi entrando efetivamente nessa área de estruturante, digamos assim, de recursos humanos, com um processo de competência. Então, a metodologia que eu desenvolvi em 2003 foi um sinal, digamos assim, que foi o ponto, mas o processo mesmo de entrada foi em 2005, com a publicação do meu primeiro livro, e aí a gente foi criando, né, estrutura, complementando, e aí chegando aí até com uma história aí nos 11 livros que eu tenho publicado. Então, você, se eu entendi certo, você entrou na consultoria de uma maneira, vamos colocar assim, você escreveu o livro por causa do sistema. Exatamente. E Esse que aí, foi o princípio aí, então, foi. você mirou no sistema que você tinha, escreveu o livro para preencher, de repente, um vazio editorial que você estava percebendo. Isso. Exatamente. E aí, só que aí você acabou colhendo a entrada no mercado de consultoria, porque começaram a te ver como uma autoridade no assunto, é isso? Exatamente, porque o primeiro livro, eu acho assim, que eu fui muito feliz por vários aspectos, né? Primeiro que eu tinha tentado por uma editora meio que
de certa forma, até esnobou, digamos assim, né? É normal, porque É esse quantos aqui ou não? Oi? É esse ou não? Ah, deixa eu só verificar aqui, porque por algum motivo. Ah, peraí. Ah, esse aqui era da Quality Mark, que eu tenho. É, Só é, para é uma mostrar. aplicação prática, é uma aplicação prática. Peraí, por algum motivo, Aqui, eu não achei. tô. Achei. Isso, é uma aplicação prática, exatamente. Também tenho, também tenho. Exatamente. É uma aplicação prática. E aí, o que Ah, aconteceu, Alexandre, é que foi o seguinte: então, eu tinha mandado para uma outra editora que não quis publicar, né? Assim, demorou na resposta. E, na época, eu conhecia outras autoras, né, que tinham um livro na Quality Mark e que me recomendaram a Quality Mark. Aí eu entrei em contato tal, e muito rapidamente eu fui aceito pelo Mahomed, né, que é o diretor. Aliás, é um momento foi um momento muito marcante na minha carreira, né? Eu costumo dizer assim, é claro, eu vou fazer um comentário aqui, eu sei do trabalho que é escrever um livro, né? Eu sei do trabalho. Só que quando você volta, né, na linha do tempo aí, e você olha o ano de 2005, não era tão fácil você publicar um livro em 2005. Hoje você pode você mesmo bancar um livro, né? Mas esse livro foi bancado pela editora, então isso realmente era algo muito marcante, muito significante, digamos assim. E foi um grande prazer, porque eu mandei um material pro editor. A secretária dele, na época, falou que ele estava numa viagem fora do país e que ia levar um mês. Aí eu pensei, pô, mais um mês para é. eu ficar aqui nessa angústia, né? E aí eu sei que em uma semana ele ligou, né? Ele é de Moçambique, é um sotaque carregado português. Aí ele falou assim: Rogério Leme, Mahomet, você mandou aqui o manuscrito aqui, seja bem-vindo a bordo, só, acabou, não falou mais nada, cara, você está entendendo? É. Pô, e isso foi muito legal. Só que aí o que acontece? Acho que o grande acerto ali foi o quê? Duas coisas. Primeiro, acho que a linguagem que o livro é escrito. Se você pegar qualquer um dos meus livros, parece que a gente está conversando, né? Então, aliás, tem treinamentos que eu fiz muitos treinamentos para trabalhar todos os livros, e as pessoas falam assim: Rogério, vendo aqui o seu treinamento, lendo o livro, parece que você está aqui na minha orelha, aqui falando que a gente está conversando. E porque eu busquei fazer um livro, Alexandre, que as pessoas se sentissem bem em conversar, né? Em ler, sem aquela grande formalidade que a gente encontra nos livros, que você não pode exatamente falar, você tem que defender uma fala ou um conceito de alguém. Então, foi um processo. E esse livro, por trazer um guia, efetivamente um passo a passo de como você fazer esse mapeamento, caiu na graça das pessoas. Eu também trabalhei muito o livro, né, em diversos eventos, congressos, e aí a gente acabou, né, tendo esse posicionamento. E aí eu peguei uma sequência de publicar os outros livros, sempre completando ou complementando aquele conteúdo, né? O livro é você que escreve mesmo. Você escreve ele inteiro. Todos são, né? E eu tenho sei lá, um ritual para escrever livro que é meio que maluco. O primeiro livro não. O primeiro livro, de certa forma, eu levei aquilo que eu chamo algum bom tempo para escrever o livro, porque eu devo ter levado talvez uns 3 meses para escrever o primeiro livro, né? Agora, todos os outros livros, eu escrevi assim, no máximo uma semana. Por Caramba. quê? Eu vou montando a ideia, né, pegando a sequência daquilo que eu tenho que falar, da proposta, estudo de referenciais, que óbvio que a gente precisa ter referenciais, e eu tenho isso pronto. Então, aí eu me isolo, né? Efetivamente, quando eu falo me isolo, numa chácara ou qualquer canto, na época, quando você ia para a chácara, nem celular não funcionava, então É, o isolamento era melhor ainda.
cara, eu fico fechado ali escrevendo e tal, né? Então, é assim, meu recorde foi o meu segundo livro, que é o Avaliação de Desempenho, que saiu em 3 dias, né? E os outros, em média, de 5 a 7 dias aí para sair. Então, eu vou lá e me isolo e vamos produzir. Quais foram as dificuldades que você encontrou, você com você, para escrever o primeiro livro? Acho que a primeira questão é uma desconfiança se aquilo que você está fazendo é, faz sentido, principalmente porque no meu primeiro livro eu era um cara de tecnologia que fazia sistema para recursos humanos e que tinha uma ideia meio que maluca, que tinha uma proposta de colocar uma sequência, porque o meu propósito na época eu quero que qualquer empresa que, ao ler o meu livro, consiga fazer mapeamento de competências sem o auxílio de outras pessoas, que ela possa ter um processo autodidata, né? E isso, Alexandre, para mim, naquela época, eu não tinha, não sei se é a melhor forma aqui de expressar, mas vamos falar assim, eu não tinha a segurança que eu tenho hoje quando eu falo de um determinado tema, né? Porque é claro que eu já tinha aplicado, que eu já tinha conversado com outros especialistas, a gente já tinha feito, inclusive, vários eventos em São Paulo, no interior de São Paulo. A gente, na época não tinha as plataformas de hoje, né, Alexandre, essa facilidade. Então, a gente alugava teatro, disparava e-mails para as pessoas, convidando, fazia eventos mesmo, né? Para fazer esse processo. Então, eu tinha esse processo, já tinha aplicado em alguma empresa, cara, mas era um universo pequeno, digamos assim, mediante isso. Então, acho que essa insegurança daquilo, se você está fazendo, se está correto, está no caminho, né? Porque na ocasião, digamos o seguinte, pô, e se eu escrevi uma besteira ali, entendeu? Se eu defendi um conceito, a gente não tinha nem exatamente a base de conhecimento que a gente tem hoje, ou via Google, ou o próprio chat GPT para poder te dar uma dica, né? Então, acho que foi esse o primeiro ponto, né? Cara, mas eu acho que uma coisa que é muito importante, inclusive, semana passada, no evento que a gente fez na Leme, né, no evento chamado Leme Trends, uma das coisas que a gente falou é a necessidade da área de gestão de pessoas fazer o arroz com feijão muito bem feito. A gente precisa de 500 mil coisas, mas não é que a gente não vai olhar para as 500 mil coisas, mas às vezes a gente começa a olhar para essas outras 500 mil coisas e esquece de fazer o básico no sentido daquilo que precisa ser feito, do essencial bem feito, né? Então, cara, acho que a parte, óbvio, a experiência que eu tive com recursos humanos até chegar o momento do primeiro livro, acho que a questão muito da lógica, né, que eu aprendi, né, e de escutar o que o cliente deseja. Você imagina o seguinte, vou contar aqui um caso aqui para você de uma situação que eu vivenciei. Quando eu saí de uma empresa que eu trabalhava, tal, fiz uma primeira mudança, eu conhecia absolutamente tudo sobre a ferramenta que eu tinha na época 19 anos. Eu conhecia tudo sobre a ferramenta, sobre a parte de programação, mas eu não sabia nada da vida, até mesmo porque o meu colégio, cara, foi um colégio técnico, né? Cara, eu estudava resistor, transistor, manutenção, era circuitos, né? Eu não tive uma formação, por exemplo, eu com 19 anos, eu não sabia o que era uma duplicata, uma nota fiscal, naquela época, né? É. E eu tinha que ir para as empresas para fazer manutenção nos sistemas administrativos, cara. Então, eu tive, talvez, a sorte
de ter pessoas, né, clientes, que o cara chegava lá e falava assim, Rogério, ó, o problema é o seguinte, o diário auxiliar não está batendo com razão auxiliar, que não está batendo com as somas das duplicatas em aberto, não está batendo com as notas, com o total das notas fiscais. Eu olhava para aquilo, respirava e falei assim, cara, eu sei tudo sobre a programação, mas você precisa ter a paciência de me explicar o que uma coisa e outra. Aí eu chego lá, né? E aí, a necessidade que eu tive em escutar o cliente, entender a dor dele, a partir dali aplicar a lógica, Alexandre, eu acho que isso foi talvez a melhor escola que eu tive na minha vida, entendeu? Entendi. E que eu acho que isso é extremamente importante para quem está prestando um serviço de consultoria, porque muitas vezes, o que acontece? A gente chega na empresa querendo que a empresa contrate a nossa ideia, e não é por aí. Mas também eu não posso chegar numa empresa é, querendo fazer o que o cliente quer, porque às vezes o que ele acha que quer não é aquilo que ele realmente precisa. Então, para isso, a gente precisa ter uma capacidade de, primeiro, ter uma base, um conhecimento, né, um domínio sobre questões que é o seu escopo de trabalho, ouvir o cliente, é, fazer perguntas que não são perguntas de pegadinha, mas é assim, Sim. é você fazer uma pergunta que vai provocar uma reflexão no cliente, e aí você conseguir fazer uma síntese da seguinte forma, cliente, ó, você está me chamando aqui, a sua dor é essa, tal, 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 você acredita que o caminho é esse, entretanto, se você for por esse caminho, você vai resolver isso, mas não vai resolver. Então, você conseguir fazer esse desenho dessa lógica, né, digamos assim, para que, a partir daí, você consiga ter uma solução. Então, eu acho que uma característica extremamente importante é essa, a gente não chegar na empresa querendo fazer o que o cliente pede, né, com todo respeito, né, não, mas também não querer colocar aquilo que você quer fazer, porque às vezes aquilo que você quer fazer não é aquilo que ele precisa efetivamente. Então, é buscar mais ou menos esse equilíbrio, digamos assim, né? Entendi. O, o livro, ele te levou para consultoria. E foi daí que você foi virar palestrante, ou como é que foi seu caminho para chegar a palestrante? Na realidade, foi o seguinte. Então, pegando numa linha do tempo, é, eu já atuava em treinamentos, mas todos treinamentos de sistema, tá certo? Sim. Então, entre aspas, então, acho que o primeiro contato, a necessidade de didática, digamos assim, eu tive esse aprendizado ainda, digamos, quando eu estava frente à área de tecnologia. Quando eu desenvolvi, então, a metodologia, né, do inventário comportamental, eu tinha uma necessidade de pôr à prova daquilo que eu tinha construído. Eu não sabia o quanto era bom, essa que era a verdade, né? Então, eu busquei contatos com jornalistas, com outros consultores, com empresas, meio que para poder colocar tal. E quando eu fui tendo a percepção que isto era bom, eu falei assim, cara, vamos levar isso de uma certa forma, de uma forma para o mercado tal. E aí, então, em 2004, 2003, talvez, final de 2003, começo de 2004, eu acabei fazendo uma parceria com outros dois consultores para percorrer aí os estados, nesse formato como que se diz?
indo para teatros, fazendo workshops, né? Sim. Então, na realidade, era um evento que era assim, era a Maria Odete Rabaglio, né? Que começava falando da parte de seleção por competências, eu fazia o inventário comportamental, tinha um intervalo, um café, e aí o André Tadeu, né, que ele é da área de teatro, ele é ator, né, e aí ele fazia uma encenação da importância disso nas empresas e na necessidade. Na realidade, ali, cada um estava mostrando aquilo que sabia fazer, né, para um formato de prospecção, era isso. Então, eu comecei a entrar aí, na realidade, né? E meio que é isso que nós temos que encarar, vamos para lá. E aí caminhamos bem e tal, erros, acertos, aliás, talvez né, numa desses workshops que a gente faz, talvez eu tenha, acho que uma dor muito grande de um tropeço enorme, né? Porque o que acontece? Quem que era o Rogério Leme na época? Ninguém, cara, você tá entendendo? Ninguém me conhecia, essa que era a verdade. Agora, a Odete Rabalho já tinha livro publicado, já era referência do assunto, tal. O André Tadeu, né, era um ator, era uma outra pegada. E a gente tinha um evento nessa sequência, Odete, eu e o André Tadeu. O André Tadeu, ele tem um tempo de execução que é muito pré-determinado, você está entendendo? Não tem como. E a Odete, o jeitão dela, tal, então às vezes ela acabava estourando muito o horário dela, né? Se empolga, era coisa de, né? Eu sei. E aí, num evento que a gente estava fazendo em Guarulhos, Alexandre, cara, foi uma grande decepção, porque o local era grande, a tela, o projetor ficava muito longe, até para as pessoas verem. Na época tinham várias informações, as pessoas não conseguiam ver direito. Eu tentei fazer uma apresentação, o que era da minha participação em 50 minutos, eu tive que fazer em 20 minutos para dar uma exprimida ali. Cara, eu levei assim tanta crítica naquela apresentação, né? Assim, foi absurda, porque a gente tinha pesquisa de satisfação, né? Sei. Assim, deu ter ficado ruim, cara, assim, com aquilo remoendo, cara, mais de semana, né? E aí eu falei, não, vou mudar a postura e tal. Então, cara, tudo isso é uma escola. Aí, com o livro, aí comecei a ser convidado para falar tal. Só que a linha que eu peguei, Alexandre, é uma linha muito voltada no como fazer, entendeu? Então, esse que foi o posicionamento que eu sempre tive, né? E que eu acho que eu carrego isso até hoje, né? Então, é sempre levando aí no como fazer. E isso as pessoas, eu acho que elas são muito carentes. Tanto que você quer fazer uma receita, você vai lá no YouTube hoje, você coloca lá o como fazer, né? Então esse passo a passo aí é um processo que foi a forma que eu encontrei de levar isso para as pessoas, né? Muito bacana. É muito interessante. Você primeiro escreve o livro, depois vira consultor, e tem gente que já tem algumas décadas de consultoria e não consegue escrever o primeiro livro. Aí você entra no mercado de palestra no início da carreira como um meio de prospecção de clientes, né? E não como resultado também de uma carreira, de um reconhecimento de uma carreira, depois que veio o livro, né? Então, é muito bacana. E hoje, por exemplo, eu imagino que você continua fazendo palestras em associações, eventos, que eu imagino que você deve fazer até palestras sem cobrar, eu imagino, né? Tem várias. E você faz cobrando também. A parte quando são processos que a gente cobra, na realidade, aí é a atividade fim já direto para É, uma empresa que sim. fui contratada. Então isso acontece. Mas, por exemplo, grupos de RH, associações, né? Então, tudo isso aí, escolas, muitas escolas pegam, convidam, né?
embora assim, eu faço, e eu acho que é importante você tratar todo o público, sabe, Alexandre? Agora, quando ocorre de uma escola me chamar, né, o que eu procuro entender é o seguinte, tá, mas é uma escola, mas para quem que a gente vai falar exatamente? É para graduação, entendeu? Pelo amor de Deus, não é nenhuma questão discriminatória que eu vou falar aqui, mas é Entendi. só um fato, né? É, eu falo, dependendo se é um evento voltado para recursos humanos que está sendo realizado por uma escola, é, e são alunos de graduação, ok, né? Agora, se é um evento de administração de forma ampla para graduação, aí eu evito, né? Até faço, né? Às vezes por relacionamento que a gente tem com as pessoas, tal, até faço, tal. Mas por quê? Quando você... eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, né? Hum. E o que acontece, o que eu venho percebendo hoje, Alexandre, é que cada vez mais existe um grau ainda de imaturidade, não de todos, né? Porque aí seria muito ruim eu falar de todos, mas existe um grau de, eu não sei o que eu quero da vida, o cara tá ali por estar, e aí você está falando e não está agregando, entendeu? Então, quando você está falando, sei lá, para um grupo de pós-graduação, para um grupo já de um MBA, de uma especialização, aí a conversa é um pouco diferente, né? Então, eu não me importo em falar para um grupo de 3 pessoas, de 5 pessoas, porque eu não acho que é. A questão é quem está lá, está disposto a. Você está entendendo? Então, é a única referência que eu busco fazer nesse processo. Isso é importante porque isso vai fomentando, né, pessoas que podem querer ou seus livros ou, enfim, o seu serviço e tal. Então, é nesse formato que eu trabalho. Muito bacana. É como se fosse um ecossistema que acaba se formando, né? Então É, você começou com a parte de sistemas, depois tem os livros, palestra, consultoria. Eu acredito que a gente se encontrou em São Luís do Maranhão uma vez no congresso da BRH, foi. né? E esses congressos, por exemplo, eu não recebi para estar lá, né? Imagino que você também não. Eu espero que não. Não, não, não. BRH do coração, cara. Aliás, só um ponto aí, tá? Quando você fez a abertura da apresentação do meu currículo, só para deixar claro aí para as pessoas, né? Eu não sou da diretoria hoje da BRH Brasil, tá? Eu fui É durante legal. 2 gestões, né? Uma eu trabalhei com desenvolvimento e outra eu trabalhei como diretoria de tecnologia, tá? Então, só para senão vai que o povo da BRH É, escuta aí, vai falar assim, ó, o Rogério está se apropriando de coisa aí, mas não é não, tá? Mas é. eu tenho um carinho muito grande pelas ABRHs, me abriu portas aí muito grande. Ô, Alexandre, deixa eu fazer um comentário aí, já que acabou passando, mas até de uma fala sua, quando você falou, né, que tem consultores que até ainda não escreveram o seu primeiro livro, né? E eu sei que tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Pô, como é que eu faço? Que às vezes ele senta ali, né? E quando senta para fazer, ele dá aquela travada, né? É, vou, assim, fazer um comentário aqui, de repente, para destravar essas pessoas aí. Já fiz isso, em conversas com vários amigos e que depois escreveram livros. Eu vou falar como eu faço, né? Quando eu escrevi o meu primeiro livro, na realidade, eu já tinha o meu treinamento pronto, que era o conteúdo do livro. Então, aliás, quando eu falo treinamento pronto, porque eu já ministrava esse treinamento, eu já fazia cursos abertos desse treinamento. Então, eu tinha os PPTs, os slides do PPT, literalmente. Eu abri aqui os slides, abri lá o Word lá e coloquei primeiro slide, né? Então, o que É. que eu falo lá no treinamento? Era quase que uma transcrição, digamos, do meu treinamento, cara. Então,
Veja, isso me ajudou em que aspecto? Primeiro que você tem uma ordem didática, digamos, para as coisas acontecerem. Pô, por que que as pessoas vão lá no treinamento, né? Porque ela tem essa troca, vai pegando a ideia, né? Você conta, entre aspas, às vezes um causo, né? Né? Para poder ilustrar, e é exatamente isso que eu fiz no meu primeiro livro. Eu fui lá dando um treinamento para as pessoas, né? Escrevendo o treinamento, pô, o que que eu falaria aqui e tal, o que que é importante e tal. E saiu, né? Aí, a partir daí, os demais, na realidade, aí eu não fazia exatamente o PPT, mas eu fazia tópicos, né? Uma Sim. lista simples. Hoje você tem ferramentas de mapa mental, que é mais fácil você se organizar, enfim. Então, acho que quem tem essa dificuldade, você pode trabalhar esse ponto, né? Agora, tem uma questão que, por exemplo, aí você fala assim, pô, fiz 11 livros? Fiz. E, na realidade, eu nunca escrevi os livros com o intuito de ganhar dinheiro com os livros. Até mesmo porque são livros técnicos, né? Então, se você perguntar para o Mahomed, lá, o meu editor lá da Quality Mark, ele vai falar, não, o Rogério é um best-seller, eu sou um best-seller na área que eu falo, você está entendendo? Entendi. Mas não dá para comparar com os escritores aí que tem não sei quantos mil, que aí é um outro público, né? Então, mas o livro, ele é importante para te dar uma notoriedade, entendeu? Para falar assim, ó, tá aqui... E isso, na época dos anos 2000, para mim, era muito importante, né? Foi muito importante, né? Hoje a gente tem outros meios, outras mídias para ter essa notoriedade, redes sociais, né? Enfim, mas na época tinha esse ponto aí, esse caminho, esse desafio. Eu não sei se você lembra, mas você foi uma das pessoas que eu me consultei para pedir dicas em razão da minha dificuldade de escrever meu primeiro livro. Não sei se você lembra É, disso. e provavelmente eu te falei essa história que eu estou contando aqui para você, cara. Contou a mesma história. E É, sabe qual foi a minha conclusão? é, Porque assim, eu estava alguns anos tentando escrever e não conseguia. E eu também acreditava que, pô, contribui de um monte de jeito. Você tem um livro, acho que contribui muito para a carreira. E aí a conclusão que eu cheguei, eu conversei com algumas pessoas, eu lembro bem da nossa conversa, e aí a conclusão que eu cheguei, eu falei assim, caramba, mano, eu achei que eu estava procurando alguma coisa tipo copy e cola, sabe? Aí, uhum, minha conclusão, né? Porque aí eu estava escutando as pessoas, eu falei, não, eu tenho que encontrar, da mesma maneira que essas pessoas que eu estou conversando encontraram o jeito deles, eu vou ter que encontrar o meu, que funciona para mim, isso. né? E aí o meu jeito foi, né? Primeiro precisa ser de fim de semana, porque dia de semana eu não consigo me concentrar ou dar sequência. Tem que ter algumas garrafas d'água, É. chocolate ao leite e café expresso, Olha que né? maluco, cara. E aí eu Olha, tenho... ó, É, pessoas são diferentes, funcionam sim, diferente, né? sim. Então, por exemplo, você sabe o que me dá agonia e o porquê que eu me isolo para fazer começo, meio e fim e acabou? É. Porque eu tenho um problema que se eu começar, se eu faço de forma espaçada, eu meio que eu perco a linha do raciocínio. Aí eu vou ler o que eu já fiz para captar. Só que quando a gente começa a ler, você fala, eu podia fazer diferente aqui. Aí você começa a alterar aquilo que você já fez. E aí parece que não tem, que a história não tem fim, né, Alexandre? Mas, cara, legal esse seu formato aí de final de semana. É uma disciplina, né? E aí eu tenho que ter um acordo em casa, que a hora que eu começo eu não posso parar. Às vezes eu levo, sei lá, uma hora e meia para começar. Arrumando gaveta, vendo e-mail, coçando a cabeça. A hora É. que engata, vai, eu falo, agora eu não posso parar. Talvez por isso que você falou que pega a sequência e vai embora. Eu tenho, só de curiosidade, na parte da manhã, para esse tipo, eu sou ruim, né? A minha inspiração ela começa a vir 3, 4 horas da tarde.
e aí vou embora, entendeu? Às vezes, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, vou embora, né? Eu estou falando nessas semanas que eu pego né, e me isolo para fazer. Aí, o que acontece? Na parte da manhã do dia seguinte, eu uso para ler o que eu fiz, para ver se tem algum ajuste, porque eu sei que eu não sou produtivo ou criativo, digamos É. assim, nesse período. Aí, entre aspas, eu pego, então assim, o meu ciclo funciona assim. Cara, mas acho que é um processo de você conhecer e encontrar o seu jeito, né? Digamos assim, né? Agora vamos dar um pulo para o Top of Mind. Opa, vamos lá. 6 prêmios. Como é que você chegou lá e como é que você se mantém lá? O que você Tá. faz? Bom, o que acontece é assim, quando eu comecei a fazer, né, então tive o livro publicado, comecei a fazer esse processo todo, né? Eu ficava pensando assim, pô, legal, mas um reconhecimento, um prêmio, né, como já existia, É. seria legal, né? Mas, Alexandre, para ser muito sincero, cara, quando veio o prêmio, eu fiquei extremamente feliz. Eu gostaria de ter, mas talvez, no meu caso, eu nunca tive a ambição de. Tá. Então, assim, eu nunca fui um cara assim, vou movimentar para que isso, de certa forma, aconteça, né? Nunca foi. É, eu entendo que o fato da gente ter sido indicado as primeiras vezes para o Top of Mind foi fruto do trabalho que a gente teve não apenas na BRH, mas por estar participando muito do CONAR, né? Nós Sim. fizemos o CONAR durante vários anos, tal. E ali no CONAR existiam indicações, existiam premiações, e a gente sempre, quando participou do CONAR, eu lembro a minha primeira participação, se não me falha a memória, foi em 2008, né? Em 2008, cara, a gente tinha um stand de acho que 100 metros quadrados na época, e a gente lançou de colocar uma sala de treinamento dentro do nosso stand, coisa que todo mundo faz hoje, né? É. Mas em 2008 não existia isso. E com temas muito voltados para o como fazer. Então depois que eu entrei na BRH efetivamente como um colaborador, né? Então na época Entendi. não, na época eu estava lá tal. E aí pessoas que eram, né, ou de alguma das seccionais, né, dos estados, elas falavam assim: o povo lá da BRH tá achando ruim que tem mais gente aqui procurando você, o É. seu stand, do que determinados temas que tem ali, cara. E assim, então eu faço a leitura, tá? De que o fato de eu ter conseguido ter essa referência foi justamente esse caminho que eu construí. Mas não é uma ação, né, Alexandre? Eu acho que é um conjunto de ações, né? É um Tanto que a pacote. gente teve uma primeira indicação, porque assim, você é indicado no top 5 e depois eles aí depois vai para a votação lá se você ganha ou se você ganhou ou não, né? E às vezes você concorre com gente de uma estrutura muito maior, tal. E para mim, cara, eu acho, eu assim, fomos indicados, mas não estava nem botando fé, para ser sincero, porque pô, quem que era a Leme, cara, era né? E com empresas tal. Tanto que eu nem estava em São Paulo quando isso aconteceu, né? Eu estava viajando e tal. E aí eu não fui na premiação. Foram um pessoal lá, e aí tivemos a notícia. Cara, isso foi assim, uma surpresa muito, muito legal.
Por quê? Algumas pessoas podem falar assim, não, isso aí é coisa que você, se você anunciar lá na editora, você vai ter ou não. Não, não sei como que funcionam outros prêmios, tá? Mas do Top of Mind, cara, eu falo para você tranquilamente. Nós nunca fizemos anúncio ali com eles. Tem um anúncio que é não é exatamente um anúncio, é uma reportagem que você tem uma capa por você Sim. ter ou sido indicado ou você ter ganho o prêmio, você está entendendo? Mas, assim, não é algo que você fala assim, que você vai... Mas aí eu acho que é o seguinte, cara, é um trabalho que você faz, né, para levar. Então, mas é a exposição. Então, o que eu acho que a gente precisa estar atento é onde é onde está o canal, o meio para te levar nesse pensamento. A época que a gente foi, então, da primeira vez, no meu entendimento, era o CONAR. Tá. Eu acredito, sim, que o CONAR continua tendo o seu papel, a sua importância. Entretanto, existem outros canais. Então, por exemplo, tem o Eduardo Carmelo, né, que, cara, é uma pessoa fenomenal, quem é no mundo de RH o conhece, né, como palestrante, é meu amigo, eu tenho contato com ele, a gente já fez alguns eventos juntos, tal. Ele concorre numa categoria que é extremamente difícil. Se a minha é difícil, a dele, então, aquele Uhum. de palestrante, né? Aliás, também é um cara fenomenal. Digo o seguinte, já ele nunca fez Conar, entendeu? Mas é o Uhum. meio que ele tá inserido. Mas ele é extremamente forte, presente em redes sociais, né? Ele faz muitos eventos, ele tem uma bandeira de inovação que ele trabalha, que ele leva. Então é assim, eu acho que hoje você precisa, se este for um desejo da sua empresa, e que é importante, né? Alexandre, eu sou um cara extremamente simples, extremamente humilde, cara. Eu não tenho, assim, digamos, frescura, tal. Converso com todo mundo, para mim não tem problema nenhum. E eu não tenho, particularmente, uma necessidade de um determinado ponto de exposição. É, Agora, por exemplo, esse prêmio é extremamente importante e relevante para a motivação até do nosso time, da Lene, cara. O que eu quero dizer é o seguinte: é Um legal, reconhecimento, né, é um Rogério? reconhecimento e eu acho extremamente importante, mas ele é muito mais importante e expressivo, e aí é por isso que a gente sempre faz para o nosso time, cara. Então, as pessoas veem, as pessoas reconhecem. É muito bom você falar assim, cara, eu trabalho numa empresa, ou para os nossos clientes também, né? Poxa, eu contrato É, a Aline, então isso é muito importante. Agora, eu acho que não pode ser coisa de ego, entendeu? entendi. Então, porque quando você coloca o ego à frente, cara, você corre o risco de passar por cima de alguns valores. Então, eu acho que é um pensamento para as pessoas que querem, né, e que devem buscar ter isso como mente, né? É pelo trabalho. Eu acho que, como no caso de vocês, que é uma consequência de um trabalho muito bacana que vocês vêm fazendo há muito tempo, tem o lado da exposição, de ser conhecido, o Conar, que você comentou, os teus livros, tudo isso ajuda, mas eu entendo que é bem uma consequência do reconhecimento de um trabalho bacana que alguém foi lá e votou em vocês, e não porque houve um estímulo do tipo, ó, Isso. vota em mim, né? Algo do tipo. Tá? Então, isso é muito, acho que dá um peso, né? Maior para o É, prêmio, uma gratificação maior interna, né? De você sentir isso como um reconhecimento de um trabalho da tua vida. exatamente, cara. É muito legal nesse sentido aí, viu, Alexandre? Agora, Rogério, você pode passar algumas dicas para quem está nos ouvindo e quer se dar bem em consultoria, quer ter uma carreira sólida, com menos altos e baixos, com mais recorrência de clientes, né, com mais indicações, né, que a pessoa consiga ter uma carreira que ela tenha paz de espírito, paz financeira, gratificação, né, reconhecimento. Que dicas que você pode dar para a gente?
Alexandre, eu acho que a primeira questão é você definir qual é o estilo que você quer para a sua vida no seguinte aspecto. Eu quero um estilo de ser o consultor, o nome, ou eu quero o estilo de ser o consultor que tem um time e que tem uma equipe? São estratégias totalmente diferentes, né? Veja, não tem como o Rogério Leme não estar à frente e não ou querer se esquivar da responsabilidade de ter uma exposição. Até mesmo porque o nome da minha empresa é o meu sobrenome, é Leme, Leme Consultoria. Entretanto, eu sempre tive um projeto de vida que eu não queria ser uma empresa de uma pessoa só. Eu nunca quis ser uma empresa que dependesse exclusivamente de mim. Então, eu fui por uma linha de construir, de ter uma equipe, né, de ter... Hoje na Leme a gente deve ter mais ou menos uns 60 colaboradores, estamos mais ou menos nessa faixa. Então, a gente tem toda uma estrutura, toda uma infraestrutura, e que, vamos falar a verdade, às vezes é um elefante lá que você tem que empurrar, Alexandre, que não é fácil, cara, você está entendendo? Porque são muitas vidas envolvidas nesse processo. E outra, nós não somos uma empresa que tem aporte de outras, você está entendendo? Então, tudo foi feito com dinheiro nosso, reinvestimento do dinheiro do nosso negócio, então sempre foi nesse formato. Esse é um estilo, então isso requer uma demanda. Agora, você pode ser querer ser um consultor que é você está entendendo? Assim, então, você é a sua consultoria tal, então você tem uma carreira solo. As duas coisas têm, as duas estratégias têm pontos positivos e pontos, assim, para ficar atentos, né? Já teve momentos, por exemplo, eu sendo Leme com toda essa estrutura, já teve momentos não apenas eu, mas as pessoas, pô, mas se fosse você e você não tivesse toda essa estrutura, né, você estaria ganhando mais dinheiro. Estaria, mas também não estaria construindo uma base que, num determinado momento, eu falo assim, o Rogério passou, mas a Leme continua com esse propósito, levando coisas, né? Se você vai para um processo solo, então você vai ter que vender, você vai ter que executar. E qual que é o problema do processo solo? Você vendeu um contrato enorme, legal, e aí você está lá executando. Só que quando você está executando, você não está obrigatoriamente prospectando ou fechando. Então, o consultor solo, ele vive uma montanha-russa, né? Um sobe e desce, e que isso... Então, assim, cada um tem um estômago, digamos assim, cada um consegue conviver com um determinado estilo. Então, acho que a primeira pergunta é, qual é o seu estilo? O que você quer ali para o seu estilo de vida, né? Agora, se você vai para a parte solo, né, que é uma opção, você tem que pensar nesses momentos da montanha-russa, cara. Então, como você vai fazer? Então, nunca colocar o pé num barco só, digamos assim. Então, existem algumas pegadinhas que podem ocorrer, porque assim, aí o consultor está num determinado momento que ele está precisando mais de dinheiro, aí ele pegou, fechou um contrato com uma empresa e daqui a pouco ele é um consultor solo de uma empresa solo, entendeu? Quer dizer, que ele só tem um cliente e tal. Então, são essas questões. Agora, fora isso, cara, é estruturar. E estruturar, hoje em dia, principalmente para quem está... não apenas para quem está... Mas para quem é pequeno, digamos assim, é um grande desafio, né? Porque, por exemplo, o marketing de hoje é um marketing totalmente diferente de anos atrás, né? Então,
Hoje você precisa ter uma inteligência de marketing, então você precisa estar muito bem assessorado. A gente, dentro da estratégia que a gente tem na Leme, a gente tem um time de marketing, né? A gente tem um time comercial, tem um time de consultores, tem um time de desenvolvimento, porque a gente tem a parte lá de sistema e de software. Então, acho que a primeira dica é você escolher qual é o seu estilo, e aí, a partir desse estilo, montar a sua estratégia, né? As pessoas querem montar a estratégia antes de pensar isso, então acho que esse seria uma dica aí principal aí para o primeiro passo. Legal. Eu costumo pensar assim, você tem que escolher que esporte você quer ser campeão, e cada esporte tem suas regras. É, E aí tem que entender as regras, os prós e os contras, se conhecer, né, para ver qual esporte você vai ter uma afinidade maior, né? Você vai encaixar melhor, e aí treinar, persistir, né, naquela opção que você fez. E outra coisa, né, Alexandre? Veja, hoje a gente vive uma necessidade de uma multidisciplinaridade muito grande. Então, não dá para você falar alguma coisa assim, vou pegar na minha área. Não, eu falo sobre competências e esqueço tudo que está ao redor. Não dá. Entendi. Eu falo sobre cargos e salários e esqueço tudo que está ao redor. Não dá. Agora, não dá para você ser o especialista em absolutamente tudo. Então, o que você precisa ter, no meu entendimento, qual é a sua grande especialização? E não significa que você tenha que dominar apenas um tema. Então, você pode ter assim, a minha especialização é desenvolvimento e desempenho. Pode ser. Pode ser desenvolvimento, pode ser competências e pode ser remuneração. Pode ser. Pode ser coaching e alguma outra coisa. Não tem problema. Pode ser. Desse ponto que é o seu ponto central, cara, você precisa ser muito bom nisso. Só que você precisa verificar tudo que está o satélite, né? Então, É. tudo que está ao redor. Por quê? Porque se você ignorar o que está ao seu redor, você vai ser derrubado. Você está entendendo? É óbvio que, por exemplo, a gente trabalha com competências e gestão de desempenho. Eu preciso conhecer de planejamento estratégico, entendeu? Eu preciso, mas se eu não conhecesse, ok, tudo bem. Mas quais são os pontos de conexão? Qual é o básico? Pode ser que eu não tenha condições de implementar um planejamento estratégico numa empresa, mas eu preciso falar, eu preciso, você Entendi. entendeu? Então, a multidisciplinaridade hoje, né, ela tem um nível de exigência muito grande. Então, é assim, é focar, mas não esquecer dos satélites que estão ali ao seu redor. Muito legal, muito bacana. Que conversa legal, Rogério. Então, é um prazer aqui, viu? Compartilha com a gente suas redes sociais, como entrar em contato. Pô, legal. As redes sociais, a minha, então, especificamente, é Rogério Leme Oficial, aí tá no Insta, tá no LinkedIn, então todas as redes é Rogério Leme Social. Não vou falar para mandar e-mail, porque eu sou ruim de e-mail, mas se É, alguém quiser mandar o e-mail, pode mandar, é rogerio@lemeconsultoria.com.br, mas eu funciono melhor pelos outros canais. E se alguém quiser conhecer um pouquinho mais da Leme, né? Então é lemeconsultoria.com.br, pessoal. Então, é isso aí. muito bom. Mais uma vez, toda vez que a gente conversa, é um prazer para mim, Rogério. Pô, Alexandre, eu fico muito feliz, sei do papel aí, do desafio que você tem, do propósito que você tem de vida aí, né? E para a gente deixar essa marca aí, né? E para contribuir, cara. Então, eu acho que apenas para assim, uma mensagem final para as pessoas, né? Que estão aí nessa área querendo batalhar, cara. Eu acho que você precisa ter muita clareza do seu propósito. Então, porque quando você tem a clareza, dificuldade a gente sempre vai ter, né? Só que quando você tem a clareza do propósito, você consegue superar aquelas dificuldades, ou você tem uma motivação
para superar aquelas dificuldades, porque ela passa a ser, entre aspas, apenas um ponto. Agora, se você está escolhendo um assunto, um tema, que aquilo já é um sacrifício para você, então você já vai sair numa dificuldade enorme, a não ser que você tenha o propósito de ter o processo da superação. Bom, você é atleta, né, Alexandre? Você sabe muito bem do quanto que o esporte tem a ver com a vida pessoal e com a vida profissional e da estrutura das empresas. Então, acho que tem muito disso, né? E aí que você possa, né, cada um que esteja aqui nos assistindo tenha o seu propósito, assim como o seu é de fazer essa formação, de levar o meu é de compartilhar conhecimento, fazer com que as pessoas tenham mais autonomia, que elas possam ter um crescimento, né? Então, acho que isso é importante. É isso aí. Terminamos aqui mais um programa do podcast A Sua Carreira. Vamos em frente sempre. Abraços. Muito obrigado. Um abraço para vocês.